Olá, que bom estar com vocês em mais um conteúdo exclusivo do Oracle Fest, um festival multiplataforma para promover novos pontos de vista, revelar boas ideias e desbloquear infinitas possibilidades. Meu nome é Eduardo Fará, estou na Oracle desde 2007, sou representante das Américas em um grupo global da FSGBU, uma unidade específica de serviços financeiros. E eu serei o seu facilitador para uma nova discussão sobre uma transformação que estamos experimentando atualmente e que pode mudar muito as nossas vidas. Vivemos num mundo em constante e rápida evolução. Estamos sendo desafiados a uma nova forma de pensar todos os dias. E é nesse contexto que trouxemos um assunto que está em alta nesse momento e que traz muitas mudanças para o mercado financeiro, da maneira como nos relacionamos com as instituições financeiras. É óbvio, claro, estou falando do Open Banking ou Open Finance, como estamos considerando e chamando no Brasil, um tema apaixonante que gera muita curiosidade, muita expectativa no mercado. Para entendermos o que é e como ser bem-sucedido no modelo do Open Banking que estamos trabalhando no Brasil, trouxemos uma empresa renomada e com muita experiência quando o assunto é inovar em finanças. Eu tenho o prazer de conduzir um bate-papo pelos próximos minutos com o fundador e CEO do Guia Bolso, Thiago Álvares. Seja muito bem-vindo conosco. Thiago, obrigado pela participação. Eduardo, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece muito a sua participação, Thiago. Eu gosto de trazer o contexto, e eu, como estou na Oracle há bastante tempo, né? Nós iniciamos as nossas discussões aqui dentro da Oracle, e já vou direto ao ponto, tá? Nós iniciamos as nossas discussões sobre Open Banking quando as nossas equipes globais, como eu faço parte de uma equipe global, né? A nossa equipe da Europa trouxe os temas lá no primórdio do movimento, lá em 2012, quando começaram a acontecer essas discussões lá em UK. Né? Em 2015, eu fui para a Índia para participar do lançamento do novo produto nosso, que era a nossa solução de canais, e nessa solução ela trazia já alguns elementos que estavam focando o modelo de APIs, etc. Quando a gente pensa no modelo europeu, o padrão europeu, o Conselho só aprovou o PSD2 em 2016. E durante um certo período, liberaram ainda para que os bancos pudessem se adequar a obrigatoriedade do movimento. Né? E aí a gente vem e fala do Guia Bolso. O Guia Bolso ele foi pioneiro do Brasil daquilo que hoje a gente está chamando de Open Banking. Né? Então eu queria escutar de você, Thiago, de onde surgiu a ideia, como que começou, vocês estavam acompanhando o que estava acontecendo na Europa, qual foi o clique que fez com que vocês trouxessem essa inovação para o Brasil e transformassem o que aquilo a gente está chamando hoje de Open Banking ou Open Finance com algo que a gente já via há muitos anos atrás. Conta para nós aí um pouquinho dessa tua ideia. Legal. Contando um pouquinho da história, a gente começou o Guia Bolso lá em 2012. Antes disso, eu estava trabalhando na McKinsey em serviços financeiros, né, ajudando grandes bancos e grandes seguradoras. E aí, importante, 2012, o termo fintech não existia, o termo Open Banking não existia, LGPD não existia, não tinha nada disso. Então, como que a gente começou se não tinha nada disso? Nem esses termos existiam, né? A gente começou do problema. Assim, naquela época, a gente via um setor bancário pouquíssimo competitivo no Brasil, consolidado em 7 grandes empresas. Lembrando que 2 eram internacionais que estavam saindo já do mercado, eu tinha anunciado e se via planos já de sair do mercado. Então, você tinha essa concentração desses 7 grandes bancos, ao mesmo tempo um problema enorme do lado do consumidor, de como que ele entende finanças, como ele lida com os produtos financeiros, e também uma emergência da classe C naquela época, né, que a gente se falava muito. Tudo mais. Então, quando bancarização, né? É um assunto muito em alta, exatamente. Exatamente. E um nível de endividamento altíssimo, aumentando também drasticamente. Então, o que a gente que resolveu montar lá quando criou o Guia Bolso foi, olha, vamos começar com uma tese. A tese é, o mercado financeiro é grande, isso de novo, 2012, o mercado financeiro é grande, tudo bem, está concentrado hoje, mas ele é pouco tecnológico,
ainda. Ele ainda é calcado em rede de agência, em capilaridade física. E do lado do consumidor, você tem um problema enorme. Então, o que a gente resolveu? Falou, ó, vamos nos posicionar do lado do consumidor. Vamos criar uma plataforma para ajudar o consumidor a entender do próprio bolso, entender de finanças, entender de produto financeiro. Isso em 2012. E aí a nossa tese inicial, a nossa hipótese inicial de solução era um consultor financeiro. Vamos criar um consultor financeiro. E o que um consultor faz? Ele começa fazendo pergunta para ele conseguir fazer um diagnóstico. E a gente começou a fazer isso. Então, a gente começou a fazer consultoria física mesmo com pessoas. E a gente também criou um algoritmo lá, uma página lá que fazia perguntas para as pessoas e a gente dava recomendações ao final. O que a gente descobriu é que as pessoas não conseguiam... Eram 5 perguntas que você fazia. Então, quanto que você ganha, quanto que sobra no final do mês, coisas desse tipo. E quando você pegava essas respostas dessas pessoas e ia comparar com a informação do extrato da informação bancária, que era a informação precisa, tinha uma discrepância muito grande. Não batia. Não batia. Então, por exemplo, em média, as pessoas superestimavam a renda em 10%. Ou seja, elas acham que ganham mais do que realmente ganham. E aí, quando você pergunta quanto que ela quer economizar, geralmente é 10%, 15%. É isso que ela tem. Então, assim, se ela errou na renda, já 10%, não vai economizar. E aí você começa a entender por que as pessoas acabam ficando em apuros em muitas situações financeiras, né? Pela falta de informação, falta de precisão, porque finanças é matemático, não tem... Sua conta lá bancária, seu saldo é uma questão matemática, conta de mais e menos e é isso. Então, o que é daí... Dado esse nosso diagnóstico, que só com informação precisa, informação exata da sua conta corrente, é que a gente ia conseguir ajudar as pessoas, a gente criou em 2013 esse pioneirismo em relação ao Open Banking, que era uma tecnologia de agregação bancária. Tinha nos Estados Unidos, tinha na Europa já, então essa tecnologia. A gente teve que adaptar muito para o Brasil e a gente foi o pioneiro, assim, desde lá até hoje, a gente é o único que faz isso em escala. Para fazer isso, tinham algumas teses importantes também. A primeira tese era, o dado é de quem? O dado é do banco ou o dado é do cliente? Pode ser óbvio agora com a LGPD falando que o dado é do cliente. Naquela época, o entendimento era que o dado era do banco. Então, para a gente conseguir um parecer de um advogado, era difícil, tá? Então, foi um momento muito interessante, que assim, existia um preconceito contra a fintech antes de haver o termo fintech, porque a ideia era, já tem 7 bancos, não tem o que fazer. Quando a gente foi para a solução que envolvia dados, tinha uma dúvida enorme. O cliente vai se interessar nisso? Ele se interessa em entender das próprias finanças? Ele vai topar compartilhar informação financeira com vocês? Com alguém que não conhece, eventualmente, né? Uma fintech nova. Isso. Qual que vai ser a reação das instituições financeiras? Qual que vai ser a reação do regulador, né? Do Banco Central? Enfim. Então, a gente estava desbravando tudo ali naquela época, mas a gente falou, olha, é isso que tem que Vai fazer. dar. A gente tem que fazer esse salto aqui, esse leap of faith, e vamos ver o que dá. Então, daí que quantas pessoas tinha na equipe, Thiago? Desculpa. Olha, vamos lá, varia. Quando a gente lançou o aplicativo, a gente devia ter umas 15, 20 pessoas. E a gente, quando lançou o aplicativo, a gente já tinha quase 2 anos de empresa. Porque a tecnologia que tem por trás para você conseguir fazer as conexões com os bancos, né? Você conseguir organizar esses dados, limpar esses dados, toda a arquitetura de segurança por trás, a gente teve que montar e investir bastante nisso. Eu até fiz uma notinha aqui, eu tenho uma pergunta que está relacionada com essa questão de inovação, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, Thiago. Mas tu comentaste um negócio aqui que eu gostei de ouvir, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós vimos nessa evolução do Open Banking. Também foi o seguinte, lá no início das discussões, eu lembro muito, a gente participou e obviamente, numa empresa como a Oracle, a gente tem capacidade e possibilidade de participar de eventos muito grandes, né? Então, a gente viu apresentações de grandes gurus
Chris Skinner, Brett King, todos esses caras, nós tivemos a oportunidade de realmente participar de sessões com eles e treinamentos, enfim. E nessa época, voltando aos primórdios, né, a gente via que muitas desses gurus e a indústria mesmo analisava, como tu bem disseste, como que a instituição financeira vai olhar a fintech, o preconceito da fintech, né? Então a gente ouvia muito que naquela época se falava que as fintechs eram competidores dos bancos. E essa evolução do cenário, ele transformou as fintechs hoje como colaboradores dos bancos. A gente vê aqui nos Estados Unidos mesmo, caso muito popular, o Zelle, né? Hoje todos os grandes bancos americanos fazem transferência peer-to-peer usando o Zelle, né? Como que qual foi a experiência do Guia Bolso aí nesse princípio, de inicialmente ser assim, poxa, a fintech está vindo aqui roubar cliente nosso, quando na prática vocês estavam dando mais valor à jornada do cliente e se transformando num grande aliado da instituição financeira. Como é que foi essa experiência de vocês aí nisso? Isso é interessante. A gente, aqui no Guia Bolso, a gente sempre se posicionou... Primeiro, assim, a preocupação principal era com o cliente. Então, a gente estava preocupado em, putz, mas como que vão perceber a gente? A gente está do lado do cliente, essa é a primeira coisa. Então, quem está contra o cliente, de uma certa forma, não pode ser, né? Então, nossa preocupação primordial era essa. A ideia de fintech... competidor e tudo mais. Essa é uma pergunta que é engraçado, que eu respondo isso desde 2012, 2013. Assim. E a minha visão foi o seguinte: o termo fintech ele é ingrato, porque ele coloca dentro da mesma caixinha muitas instituições diferentes, muitas empresas diferentes. Então, existe sim um grupo de fintechs que querem ser bancos, né? Existe um grupo de fintech que quer ser financeira. Mas existe um grupo de fintech que nem a gente, que quer ser uma plataforma, um marketplace de produtos financeiros. Então, eu não quero ter o produto próprio, a gente tem um marketplace. E ali eu consigo conectar instituições financeiras quaisquer. Então existe também, por exemplo, a gente tem um braço B2B que ajuda as instituições a estarem dentro do Open Banking. Eu sou ali um fornecedor de tecnologia. Para essas instituições. Então, a gente especificamente sempre se posicionou, olha, na verdade eu estou aqui do seu lado, a gente faz parcerias com instituições já há bastante tempo. Por exemplo, o Banco BV teve uma parceria, fez a primeira parceria com a gente em 2017 para fazer concessão de crédito online. Foi o primeiro banco a fazer crédito online, e isso tudo porque a gente tinha criado a plataforma ali para eles estarem plugados. Então, eu vejo... existe competição direta, existe competição, colaboração, existe a competição, existe tudo. Aqui que a gente consegue ver, então é um ecossistema diverso, você tem que olhar cada caso mesmo. Eu gostei muito da forma como tu apresentaste a tua resposta aí, com o modelo de dizer assim, eu ou nós aqui no Guia Bolso olhamos o lado do cliente. Eu acho que essa é uma frase que marca muito a questão do que o Open Banking ou o Open Finance pode proporcionar para a gente como pessoa física, né? É uma experiência que é completamente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado, né? A gente consegue provar. A gente costuma usar um termo aqui dentro da Oracle que a gente chama de banco hiperconectado, né? Onde sai das fronteiras do banco aquela jornada ou aquela experiência do cliente. E aí traz o Guia Bolso, traz outras instituições, que não vou nomear porque não são pautas da nossa conversa, mas que na prática enriquecem muito essa nossa experiência como pessoa física, né? Então, gostei, excelente a forma como vocês abordaram isso. Eu queria trazer também um outro tema aqui agora, já que tu disseste dessa colaboração já e apresentaste o próprio BV, né, como um exemplo de aliado de vocês. A gente, obviamente, né, como provedor de solução, como a representatividade que a Oracle tem no mercado global, né, a gente, obviamente, nos credencia muito a participar de vários dos projetos de Open Banking que acontecem ao redor do planeta, né? E como eu disse, a gente tem soluções que trabalham na área, enfim. Mas nós participamos de várias implementações no PSD2, né? Nós adaptamos as nossas soluções com o modelo do CMA ou o OBE, como está sendo chamado no Brasil, né? Também para o Berlin Group, tem implementado em Singapura, tem implementado em Austrália. E uma das coisas que nos chamou muita atenção dessas implementações
é que, quando os projetos iniciaram, existiam muitos pontos em aberto do que seria ou deveria ser o Open Banking, né? E à medida que a gente foi implementando, muita coisa foi aprendendo, os bancos, as instituições foram aprendendo e mudando. Aí vem a minha pergunta, que eu queria ver contigo, considerando isso que a gente viu no exterior, nessas mudanças, mas considerando que o Brasil se adiantou a muitos desses temas, porque o Brasil se preparou melhor do que a própria Inglaterra, por exemplo, no caso, né? Então, a gente enxerga que, com o cenário de fintechs brasileiro, com a preparação brasileira para trabalhar com o Open Banking, que existe, assim, do nosso lado da Oracle, a gente tem uma expectativa gigantesca com o sucesso do Open Banking no Brasil. Eu queria ouvir, assim, qual é a perspectiva do Thiago e do Guia Bolso para aquilo que vai ser o Open Banking nacional. Para onde vocês estão? Assim, qual é o maior significado que o Open Banking vai trazer para o cenário financeiro nacional? Legal. Cara, eu acho que é uma grande revolução que a gente vai assistir. Só que ela é uma revolução que tem um tempo e ela é uma revolução mais silenciosa. Só um parênteses, eu sou também conselheiro lá no Open Banking Brasil, né, que é a estrutura formal de implementação e tudo mais, mas eu estou falando aqui com o chapéu guia bolso, tá? Importante, vou querer ouvir essa segunda parte ali também, hein? Não sou porta-voz do Open Banking Brasil, mas o melhor jeito de pensar... Por que eu estou falando que é uma silenciosa e que leva um certo tempo? Porque o Open Banking é infraestrutura, é um encanamento. Aí a analogia, o Banco Central tem usado a mesma analogia, que é que nem internet. O que a internet é uma rede descentralizada de computadores, não sei das coisas, é infraestrutura. Mas quando a gente pensa em internet, a gente pensa no nosso e-mail, a gente pensa no WhatsApp, a gente pensa nas redes sociais, a gente pensa no Google, a gente pensa, no final das contas, nas aplicações que estão em cima desse encanamento, dessa rede. O Open Banking vai ser a mesma coisa. Ele é algo que o cliente em si não consegue entender tão bem, porque é uma infraestrutura entre as instituições financeiras, que vai permitir compartilhar informações, os seus dados, serviços para poder fazer pagamento, depois portabilidade de produtos financeiros, como portabilidade de crédito. Mas o que a gente vai conseguir perceber são as aplicações em cima. Então, poxa, abrir conta naquela instituição foi muito simples, porque eu simplesmente fui e migrei meu cadastro lá do banco A para aquela instituição B. Nossa, foi rapidinho, foi 2 cliques, eu abri aquela conta. E isso que você vai ver, a abertura da conta foi fácil. Nossa, ela também conseguiu me dar crédito tão bom quanto eu tinha naquela instituição que eu tinha relacionamento de 20 anos já, e me conhecia enormemente e tudo mais. legal. Nossa, essa instituição aqui é muito legal, porque eu consigo gerenciar meu dinheiro, agregar todas as informações financeiras dos outros relacionamentos que eu tenho nela ali, e eu consigo enxergar tudo num aplicativo muito fácil e tudo mais, mesmo as informações que não são dessa instituição. Então, estou dando exemplos aqui de aplicações. Então, você vai vendo, né, essas aplicações, movimentação, poxa, esse banco aqui investe automaticamente meu dinheiro que está lá no outro banco, nossa, que legal. Então, eu acho que a gente vai começar a ver essas aplicações com o passar do tempo. E aí a gente vai falar, nossa, isso tudo foi por causa do Open Banking. Mas demora também um certo tempo até você ter todas essas aplicações desenvolvidas, né? E as ideias que vão surgindo, e as novas jornadas de clientes que estão sendo construídas. Eu costumo citar um exemplo nas minhas apresentações de Open Banking, Thiago, que eu vim morar nos Estados Unidos em 2007, e aí em 2011 eu fui comprar uma casa, e aí, é claro, eu fui no banco com o qual eu trabalhava. E a minha taxa de juros foi super alta. Aí eu falei com um colega da Oracle, ele disse, cara, vai no Google e pergunta qual é o que tem a melhor taxa. Foi o que eu fiz, acabei comprando meu crédito imobiliário, tal qual a gente compra uma bicicleta. Fui na internet, procurei a minha melhor taxa e acabei comprando aquela. Curiosidade do fato, da história, é que 6 meses depois desse meu financiamento com essa instituição financeira, a minha carteira foi vendida para o banco com o qual eu trabalho. Então, eu acabei ganhando a minha mesma taxa de juros. Mas eu quero aproveitar a deixa do encanamento que tu mencionaste aí, e aí trazer a pergunta que eu te prometi que eu ia te fazer antes. Que assim, nessas apresentações, como eu sou representante Américas, né, eu faço muita apresentação na América Latina também,
embora o cenário latino-americano ele não é ou não esteja tão evoluído como o brasileiro, que já começou, né? O latino-americano ele ainda está construindo os degraus aí dessa escada, né? Uma coisa que a gente tem percebido muito nessas discussões é que o pessoal diz assim, pô, Open Bank, eu vou publicar minhas APIs. E aí tu falou no encanamento. O encanamento, essa infraestrutura que tem por trás, né? Alguns desses clientes chegam para a gente e dizem assim, cara, eu preciso só publicar a API. Outros dizem assim, eu preciso publicar e monetizar porque eu quero ganhar dinheiro com isso aí. Então, a nossa tarefa dentro da Oracle, muitas vezes, é dizer, veja só, existe uma camada de componentes, que são aqueles componentes que nós chamamos de não funcionais. Basicamente, a minha mensagem que eu procuro passar para os nossos clientes aí de Open Banking, ou que querem ingressar nesse mundo, é a questão dos building blocks. Os building blocks é o consentimento do usuário, que é algo, uma premissa para que funcione bem, toda a questão da segurança, segundo fator de autenticação, auditoria, restrição de limites para as fintechs, gestão do third party provider, né, do TPP ou o PISP ou ISP, como são chamados, né? Nesse ponto, e aí eu queria uma dica tua para o pessoal que está nos assistindo e que está querendo ir para esse caminho, quais seriam ou como você identificaria esses building blocks para o Guia Bolso para que uma solução de Open Banking seja bem sucedida? Perfeito. Eu acho que tem várias camadas aí, né? Tem a camada regulatória, que tem que cumprir, o pessoal vai lá e tem que fazer. Nessa camada regulatória, você tem vários building blocks, que nem você está falando, você tem várias ainda peças ali importantes, sendo que talvez a peça mais importante é a gestão do consentimento, de fato. Uhum. E por que a gestão do consentimento? Vamos lá, só, né, passo para trás. O Open Banking pressupõe o consentimento do consumidor. Então, o consumidor vai ter que dar lá um ok e fazer a autorização, ele é redirecionado para a instituição em que ele está fazendo, faz o consentimento lá e tudo mais. Dependendo de como você desenha essa parte do consentimento, ela pode ser muito difícil de você colocar ao longo das diversas jornadas do cliente. Uhum. Então, você tem que fazer um desenho dessa parte do consentimento para que seja muito fácil um desenvolvedor em 2 horas sentar lá e falar, vamos colocar nesse fluxo aqui de crédito aqui especificamente, colocou lá. Olha, agora vamos colocar no onboarding e fazer teste AB aqui e tudo mais. Então tem que ser algo muito fácil. A parte da gestão do consentimento para mim é o mais importante. Crucial, né? É o coração do Open Finance. Perfeito. Dentro do regulatório é isso. Agora, depois vem assim, tá bom, eu cumpri o regulatório, mas como que eu vou conseguir extrair valor disso? Como que eu vou melhorar meu relacionamento com o cliente? Como que eu vou melhorar a jornada do cliente e tudo mais? E aí você tem vários outros segmentos que eu chamo de valor adicionado mesmo, né? Então, uma coisa que poucas pessoas entendem ainda é que o dado do Open Banking, eu sempre falo assim, né? Todo mundo fala que dado é novo petróleo. Eu falo, legal, mas você não pega o petróleo e abastece carro, você tem uma refinaria e você tem distribuição. O Open Banking é igual, você vai ter petróleo, mas ele não vem preparado, você tem que refinar isso. Então, por exemplo, o dado do banco A, do banco B, do banco C e as terminologias, as tipologias são diferentes. Então, você tem que ter um processo de normalização, de estruturação dessas informações, para você criar variáveis, daí fazer modelagem de crédito. Aí você tem aplicações depois, sei lá, gestão financeira, marketplace, iniciação de pagamento, juntar isso, plugar isso no seu CRM. Então, a parte regulatória é a ponta do iceberg, sendo que dentro dessa ponta do iceberg você tem que ter uma boa gestão de consentimento. Excelente. Depois dali é uma jornada enorme. A gente passou 8, 9 anos fazendo isso. E a gente entende como que é difícil você fazer essa normalização desses dados, você usar isso para CRM, fazer, de novo, gestão financeira, enfim. Então, tem um caminho enorme pela frente. Tortuoso. Entendo tua dor. A gente passou nisso.
Eu queria aproveitar, Thiago, estou só cuidando do relógio aqui também, para a gente não perder todo o tempo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti é assim, a gente aqui utiliza muita questão de inovação. A Oracle, como é muito grande, a gente tem várias unidades de negócio, a gente acaba combinando dentro das nossas linhas de negócio. Por exemplo, hoje a gente consegue fazer banco por voz. O cara diz, faz uma transferência de R$50 para o Thiago. Sabe? Por quê? Porque as estruturas são bem elaboradas e bem montadas, né? Aonde o Guia Bolso está apontando esse canhão de inovação? O que a gente pode esperar do futuro do Guia Bolso aí? Me conta as novidades aí. Não sei se tu pode falar de roadmap, mas me conta um pouquinho das novidades aí do Guia Bolso daqui para frente. Legal. Então, eu acho que a gente tem duas partes aqui que a gente tem assim, nesse horizonte a gente vai trabalhar, né? Então, tem um lado que é como a gente pega agora esse novo encanamento do Open Banking e substitui em relação ao Open Banking que a gente criou aqui dentro. Então, tem esse trabalho e que é engraçado isso. No Brasil, pela nossa regulação, o Guia Bolso vai ter mais dado do que a gente tinha acesso antes. E isso é diferente, inclusive, em outras geografias. Em UK, o Guia Bolso de lá, por exemplo, passou a ter menos dado quando surgiu o Open Banking lá. Porque é um pacote mínimo, né? Porque era um escopo menor e tudo mais, de quais informações e tudo mais. Então, a gente vai ter um escopo maior. Então, a gente tem agora um trabalho para a gente conseguir... Então, a gente vai ter mais instituição financeira, mais dado, mais histórico. Vai ser muito bacana. Segunda coisa, a gente tem um braço lá de B2B para ajudar as instituições nessa camada de valor agregado. Então, score de crédito. A gente já tem um score de crédito com base nessas informações de Open Banking. Uhum. Então, a gente vai estar trabalhando muito em como a gente ajuda essas instituições com esse serviço de valor agregado e como que a gente adapta, de novo, esse serviço de valor agregado ao que tem de Open Banking. Então, esse tem sido o nosso... onde a gente vai ver mais foco nosso. Tem uma outra coisa que a gente acabou de divulgar hoje, na verdade, aqui, que é uma expansão geográfica em parceria na América Latina. Então, nesse lado B2B, a gente tem uma parceria agora para atender México, Chile, Colômbia. Então, a gente vai ter uma presença maior na região também. Que linda notícia, parabéns. Pô, primeira mão aí, pessoal que está nos assistindo no Oracle Fest, que não acompanhou aí o mercado, tá apresentado aí. Thiago, a minha outra questão aqui, o que eu tinha separado para ti e que eu acho que assim, um ponto crucial para essa moçada que está nos assistindo e que está pensando em empreender, né? Então, quando a gente fala em apresentar inovação, chegando na frente de grandes instituições que têm muito poder econômico, isso requer muito planejamento. Como tu disseste, vocês ficaram 2 anos fazendo projetos até lançar o app inicialmente, né? Quando a gente fala de uma empresa como a Oracle, por exemplo, nós temos muita capacidade de reinvestimento, né? A Oracle faz muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente cruza essas áreas, aí bota, como eu disse antes, fazer inteligência artificial para poder sugerir coisas novas para o cliente, melhor TCO rodando na nuvem Oracle. A nossa solução de core bancário, por exemplo, ela nasceu numa tecnologia que era Oracle Forms e hoje já tem componentes que utilizam microserviços. Então, toda essa reinvenção tecnológica, ela é muito fácil, entre aspas, quando a empresa tem capacidade e perfil econômico. A minha pergunta para ti daí é assim, para esse pessoal que está preparando aí, poxa, tenho um desejo, estou enxergando no Open Banking uma possibilidade de empreender, inovar, criar alguma coisa nova. Qual seria a sugestão do Thiago, aquele hashtag fica a dica que a gente deixa aqui marcado para o pessoal, para essa moçada aí que está pensando em criar um produto, financiar esse desejo? Qual é a tua dica do dia aí para essa moçada? Não, legal. Olha, eu acho que tem algumas coisas aqui, né, para pensar. Eu acho que primeiro é sempre começar com um problema, no final das contas, e garantir que o problema que você vai resolver é grande o suficiente, tem mercado suficiente. Eu sei que pode ser uma dica meio óbvia, mas às vezes as pessoas esquecem isso. E a outra etapa, né? Exatamente. Então, não adianta você ser um nice to have, ou algo que é um pouquinho melhor, vou fazer algo que é um pouquinho melhor que o que todo mundo está fazendo e tudo mais. Eu acho que o outro ponto é assim, fugir das modas, de uma certa forma, né? Então,
por que a gente conseguiu crescer, expandir e tudo mais? Porque a gente foi antes do termo fintech existir, antes do Open Bank existir, antes... Então, eu costumo falar assim, às vezes quando você quer inovar, e surgiu já uma regulação, é porque talvez você já esteja tarde. Então, você tem que estar pensando, tá bom, a regulamentação vai me dar isso aqui, mas o que é a fronteira, ou o que é, onde que o pessoal não está olhando, onde estão os casos de uso incríveis. E, obviamente, se eu sou uma instituição tradicional, poxa, deixa eu priorizar de acordo com o meu core business aqui, deixa eu olhar aonde isso aqui vai trazer um ganho imediato, e você consegue, né? Com o Open Banking, você repensa a jornada, mas você vai fatiar o problema. Se você é uma startup que está começando, não adianta você começar pelo caso de uso óbvio que uma instituição financeira vai estar usando o Open Banking. Eu acho que aí você vai estar fazendo mais do mesmo e com muita competição. Então, uma dica é: odeie competição, ache horrível competição e fuja da competição se diferenciando, né? E aí, isso envolve também achar um caminho que é difícil. Não é um caminho fácil, né? Eu acabo investindo em muitas startups e tudo mais, e eu fujo daquelas que fazem um mapa assim, falam assim, não, a facilidade de implementação e tamanho do mercado. Então, eu vou aqui nessa aqui. Eu falo, poxa, então você não vai ter diferencial nenhum. Se é fácil de implementar, se é fácil de fazer, se você é uma startup que está começando, se é fácil de fazer, não tem diferencial e tem um mercado grande, significa que todo mundo vai estar aí. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz, exatamente. Então, a gente viu compras coletivas lá atrás, era um caso bem claro, né, disso. Assim, poxa, em pouquíssimo tempo você tinha 2.000 competidores, era um mercado que não tinha espaço mesmo e margem no final das contas. Então, acho que eu teria esse olhar estratégico e crítico em relação ao diferencial, aquilo que você vai fazer diferente, e, obviamente, está muito perto do seu cliente, seja B2B, seja B2C, muito, 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 muito perto. Conversando diariamente, entendendo diariamente o que é o problema, o que é a dor que o cara está sentindo do outro lado, para se resolver essa dor. Sensacional. Tiago, infelizmente, eu gostaria que a gente tivesse 2 horas aí para poder ficar conversando. Eu acho que foi sensacional, agradeço mais uma vez e agradecerei diversas vezes a tua participação, de compartilhar essa tua visão conosco, né, sobre o Open Banking, Open Finance, a experiência do Brasil e, obviamente, toda essa marca em que se transformou o Guia Bolso, né, como um inovador aí. Alguma mensagem que tu queira deixar aí para os nossos amigos e amigas aí como despedida, Tiago? Olha, eu acho que ainda tem muito desconhecimento, pouca informação em relação ao Open Banking. E eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que ele realmente é revolucionário. Então, minha sugestão é: se aprofunda no tema, lê a resolução, olha o que estão fazendo. Tem o Open Banking Brasil, né? .org.br, que é o site oficial. Se atualiza ali, porque tem muita coisa legal por vir, e eu acho que a gente está só no comecinho de uma jornada incrível. Eu costumo usar umas frases na minha apresentação de um filósofo, Tiago, filósofo francês, Sartre, né? Que ele diz: a dúvida é o preço da pureza. E como já diria Humberto Gessinger, né? Para quem é dessa nossa geração, é inútil ter certeza. Continue se questionando, faça disso o Open Banking, né? Pergunte-se, questione-se sempre, e isso é o que vai nos transformar, vai trazer inovações, caminhos melhores para o nosso Open Banking. Mais uma vez, muito obrigado, Tiago. Excepcional conversar contigo. Eu não posso deixar de agradecer ao nosso apoiador e parceiro, Intel, que está junto conosco nesse festival de multiplataforma, de inovação e compartilhamento de ideias. Agradeço a você que está nos assistindo. Gostou desse conteúdo? Confira a agenda completa do nosso Oracle Fest na página do evento. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Você vai ter acesso ao replay dessa sessão e muitos outros temas de onde você quiser, no momento que você desejar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.